Bom dia a todos, meus irmãos. Recebemos cada um aqui com a graça e a paz de Cristo. Nesses instantes, essa hora exatamente que antecede oficialmente o início de um novo dia. Esperamos que nesse novo dia o Senhor, renovando mais uma vez as suas misericórdias que não têm fim, que nos ajude a não sermos consumidos, Ele nos alcance, trazendo para nós, por meio de Cristo, paz na nossa consciência, no nosso coração, pela reconciliação que há entre nós e Ele, o nosso Deus, na mediação de Jesus Cristo, que fez toda a justiça por nós, e agora o justo, ou aquele que foi justificado pelo Filho perante o Pai, desfruta de paz com Deus. Nós vamos orar nesse instante e vamos hoje iniciar aqui a bem-aventurança que nós temos no verso 6 do capítulo 5 de Mateus, tá bom? É a quarta bem-aventurança. Nós tivemos os pobres de espírito, no 3, os que choram ou os tristes, no 4, os mansos, no 5, e agora vamos iniciar os que têm fome de justiça, no verso 6, tá bom? A gente certamente vai ficar hoje e amanhã. Se houver necessidade, a gente dilata um pouco mais a nossa meditação matinal aqui, do culto pessoal, individual, que devemos prestar ao nosso Deus, para um terceiro momento, tá? Uma vez que envolve aqui algumas noções. Vamos orar e a gente volta para aqui. Senhor, Deus nosso, Pai querido, nós louvamos o Teu nome pelo dia de ontem. Foi um dia de muito trabalho, é um dia cansativo. Ainda sinto um pouco dos reflexos das muitas atividades de ontem. Assim tem sido, ó Deus, os nossos dias, especialmente para os ocupados, os mais ocupados. E certamente o Senhor, ó Deus querido, sem querermos ser piegas, usarmos de chavões do evangeliquez, mas é verdade de que o Senhor vai sempre chamar para si aqueles que de fato são ocupados. Quanto aos preguiçosos, o Senhor mesmo já dá a resposta em Provérbios 6, que eles possam ir aprender com a formiga. Nós te pedimos, ó Deus, a tua graça nessa hora, que não sejamos insensatos, insensíveis e ignorantes acerca de tua vontade, para termos que, como estúpidos, como tolos, termos que aprender com um inseto, com uma formiga, que não devemos ser negligentes e preguiçosos, mas ocupados. Nós queremos te louvar por tua bondade infinita, tua misericórdia, e te pedimos que nesse novo dia de ocupações, que muitos de nós já temos programadas, estas ocupações, outros que não têm, que se ocupem de fazer o bem ou coisas que exerçam bondade, exija de nós benignidade, que haja também as demais coisas pertinentes ao fruto do Teu Espírito na nossa vida, para que o Teu nome assim seja durante o dia glorificado. Nós queremos mais uma vez pedir o perdão dos nossos pecados, que por meio de Cristo o Senhor nos tome nessa manhã, ó Deus, em Tuas mãos, que haja comunhão dos que são Teus contigo nessa manhã, que haja, ó Deus, remédio para as nossas almas, estarmos Te prestando adoração cedo, antes das nossas demais atividades, assim que acordamos. Fica conosco, desperta o interesse do Teu povo em Te buscar, que nesses dias de tanta apatia, ó Deus, nós possamos também experimentar um vigoroso reavivamento, para que haja reformas espirituais em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, em nossa igreja. Nos dê Tua graça, nos sustenta durante todo esse novo dia, o que nós pedimos no nome de Cristo. Amém.
Deixa eu só salientar aqui para vocês de que temos uma das dificuldades que nós temos de compreensão da palavra de Deus é a fragmentação do nosso pensamento ocidental, especialmente no último século e meio. A mente da gente, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma forma de pensar que é fragmentária demais, tá bom? O que é isso, pastor? Fragmentário vem de fragmentos, tá bom? Vem de pedaços. Nós não vivemos a vida completamente. Nós temos dificuldades com isso. Daí também a dificuldade da gente chegar a uma verdadeira noção, a um verdadeiro sentido do que é a felicidade na sua plenitude, o que é a verdadeira felicidade. Experimentá-la, então, é mais difícil ainda para nós que temos um estilo de vida fragmentado. Se estamos no lar, a gente só é ali integrante da família, aí a gente esquece o resto da vida. Se a gente está domingo na igreja, aí a gente é um cristão. Se a gente está segunda de manhã no trabalho, aí a gente é um operário. Então, não dá para a gente ter uma vida não dá para a gente ter uma vida fragmentada assim, tá bom? Nós somos um complexo de coisas, nós somos um conjunto de coisas, tá bom? Não há uma coisa apenas que me descreva enquanto um agente moral que interage com o próximo, que interage com Deus e com o mundo, tá bom? Nós somos tudo que somos e ao mesmo tempo, e a gente tem que aprender a harmonizar a vida, tá certo? Nós precisamos aprender a harmonizar as coisas para a gente não pensar de uma maneira tão quebrada sobre elas. Eu estou chamando a atenção disso, e agora não é tempo da gente filosofar sobre isso, mas aqui as bem-aventuranças, normalmente se vocês virem, né, pessoas falando das bem-aventuranças, fala de cada bem-aventurança com desapego das demais. Bom, é muito provável que isso não funcione para uma correta interpretação, para um devido entendimento do que Cristo está ensinando. Aqui é o caráter cristão, tá certo? É uma descrição de como, em oposição à vida do velho homem, né, está, e como nós, o novo homem, recriados em Cristo, devemos ser. E esse choque de atitudes aqui demonstra o caráter que o cristão deve absorver para si, tá bom? Hoje a gente começa aqui: bem-aventurados, ou mais que felizes, os que têm fome e sede. Mais uma vez, né? Naquele dia as pessoas diriam: o que é que esse Jesus, esse Nazareno doido está falando aí? Que mais que feliz é quem tem fome e sede. Sim, Jesus está usando ali termos que naqueles dias designava a vida de uma pessoa paupérrima, miserável, que dependia da misericórdia dos outros. E veja como isso tudo se liga às demais bem-aventuranças que já vimos. Fome e sede são necessidades constantes e diárias de quem? De quem é pobre. Mas não qualquer pobre no sentido dos dias de Jesus. Ser pobre, e o termo que foi usado aqui é pobre, aquela pobreza extrema, como a gente chama aqui no Brasil, né? A gente categorizou a pobreza. É interessante as coisas. A gente tem o pobre de Maré de Si, e por aí vai a turma criando modalidades de pobreza, né? Interessante que ninguém chama o resto para cima, né? É só colocando para baixo. E eu não estou me referindo a capitalistas, a pessoas que têm uma empresa e que dá emprego para nós, os mais pobres, não, tá certo? Satanás, usando pessoas más, ensinaram a gente viver em desarmonia na sociedade com uma suposta luta de classes.
Deus sim dotou algumas pessoas com riquezas para que servissem aos propósitos de Deus em abençoar os pobres, em dar-lhes emprego, trabalho, renda, tá bom? E não para viverem como inimigos, um querendo matar o outro, um querendo derrubar o outro, porque senão mas é injusto, eu queria ser rico como o meu patrão. Mas aí, se todo mundo for rico e tiver sua empresa, quem é que vai trabalhar? É um mundo fantástico, né? Bom, a gente vê isso em outro momento, deve aparecer alguma coisa aqui. Vai chegar um vídeo aqui daqui uns dias. Por que não adotamos ideologias? Tá bom? Por que o cristão bíblico verdadeiro ele não é um ideólogo? Tá bom? Por que a gente não tira, por que a gente não se abstrai da realidade, da real realidade, como diria Francis Schaeffer, tá bom? Bem, mas vocês entenderam, aquele que é bem-aventurado por ter fome e sede é porque ele também é pobre, mas essa pobreza é de espírito, vocês devem estar lembrados, se não estão, voltem aí alguns vídeos atrás da nossa playlist aqui, das devocionais pessoais, que aí você vai encontrar lá atrás a explicação dessa bem-aventurança, os pobres de espírito. Se é uma pobreza extrema, uma necessidade extrema, é então a vida de quem sente fome e sede. Mas se é uma pobreza de espírito, essa fome e essa sede é de justiça. Mas que justiça estamos falando? Tá bom? E se tem fome e sede, né, estes bem-aventurados, eles choram, eles se lamentam, porque essa fome e essa sede da justiça de um pobre de espírito é a fome e a sede da justiça, tá bom? Daqueles que serão consolados. E serão consolados porque deles é o reino dos céus. Ok? Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e é sobre essa justiça que a gente precisa ver, porque ela é uma chave aqui para esses 4 versos, o 3, o 4, 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e da justiça que eles precisam ser saciados, porque a fome e a sede da justiça de pobres de espírito, porque a fome e a sede de justiça dos que, passando por estas necessidades extremas e espirituais, choram e choram diante de Deus, vão para Deus, se entristece acerca da sua miséria, do seu pecado e da miséria e do pecado do próximo, né? Estas mesmas pessoas, elas devem viver mansamente. O fato de sermos pobres, de termos fome e sede, o fato de lamentarmos por nós e pelos outros, deve suscitar em nós, olhando para o outro, mansidão, humildade. E isso é bastante significativo para o verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque se você reparar bem na sua vida, na sua própria vida, se eu reparar bem na minha vida, é mais fácil a gente observar os defeitos nos outros, né? Mas se você reparar bem com honestidade em sua vida, e isso é demonstrar fome e sede de justiça verdadeira, você vai ver que há uma grande tendência, uma inclinação em nós de que Deus se levante como vingador para fazer o mal contra as pessoas que a gente julga a elas como pessoas más. Do que é que a gente está falando? Que tipo de justiça é essa? É uma justiça retributiva. Ela existe sim, por exemplo, lá em Gálatas 6. O que o homem plantar ou semear, isso ele vai colher, tá? Então bem que eu estou certo mesmo. Eu vi uma pessoa ali passando algo bem
bem difícil que eu não quero para a minha vida nem para os meus. Ali a mão de Deus pesando, ó. Ali deve ter feito uma coisa muito má. Com todo amor e com todo respeito, quase que com lágrimas nos olhos, eu devo dizer para você: essa pessoa é você. Eu tenho base bíblica para se referir assim a mim, a você. Tenho, por exemplo, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele, naquele episódio em que ele foi preguiçoso porque Israel estava em batalha e ele não estava lá liderando as tropas, estava no palácio dormindo de tarde. Aí vem a preguiça. Um abismo chama outro, ele mesmo disse isso. Com a preguiça ele levantou aquela tarde, esquecido de que a sua nação está em guerra, e no palácio real, né, das cidades fortificadas antigas, o primeiro escalão do governo tinha casas mais confortáveis pegadas nos muros do palácio, e assim as camadas, né, sociais. E aí ele acorda e vê uma linda mulher de um dos seus generais valorosos, que estava lá na batalha dando a vida dele pela nação e pelo rei. Ele viu aquela mulher tomando banho no seu quintal e ele então desejou de uma maneira incontrolável aquela mulher e mandou buscar a esposa do próximo. Já quebrou também, né? Outro mandamento, cobiçou a casa do próximo e possuiu aquela mulher, e aquela mulher concebeu. Ele manda chamar o general para descansar, supostamente, insiste para que esse general valoroso vá para casa, tome um banho, vá dormir um pouco, vá se deleitar com a sua esposa. Por quê? Porque ele queria cobrir a gravidez. Ele engravidou a mulher do próximo, ele queria cobrir a gravidez de Batseba, fazendo com que o esposo a possuísse. Mas aquele homem estava com a mente dele lá na guerra. Ele tinha que proteger o país, porque assim estaria protegendo a esposa, o rei, tudo que tinha valor para ele. Ele sentou na porta de casa e não fez como o rei designou. O rei então teve outra ideia. Pegou o alto escalão e deu ordens para que, quando a batalha ficasse em um momento bastante difícil, perigoso, colocasse então aquele homem na frente de batalha para que fosse morto. Colocasse lá, recuasse, deixasse para que ele morresse. Assim foi. Um abismo chama outro abismo. E isso trouxe consequências muito ruins na vida de Davi. E um dia chega um profeta chamado Natã, um dos conselheiros de Deus na vida de Davi em uma fase do seu reinado. E Natã conta uma parábola ao rei. Houve um homem que era muito rico e dono de muitas ovelhas. E aí ele foi visitado. E quando ele foi visitado, ele foi botar um banquete para o visitante dele. E o que foi que ele fez? Ele mandou pegar a única ovelhinha que o vizinho tinha, mandou matar e servir. O que é que o senhor acha disso aí, meu rei? Esse homem tem que morrer. O profeta Natã, imagino que com os olhos marejados também, disse para ele: tu é esse homem. Tu é essa pessoa. Se tudo que a gente consegue com justiça na vida é pensarmos numa justiça retributiva, mas sobre os outros, o pau quebrando nas costas dos outros, não nas minhas. Onde é que está a verdadeira fome e sede pela justiça? Deus vai saciar a gente como? Desse tipo de fome, de sede, de justiça. Isso não é fome e sede de justiça justa. Isso é desejo de vingança. Isso é desejo de fazer Deus capanga. Isso é desrespeitoso, isso é pecaminoso. Isso é terrível. Mas todo tipo de justiça que há, mesmo da parte de Deus, é a retributiva. E graças a Deus que há justiça retributiva, porque a justiça retributiva de Deus pune de fato os pecadores.
E veja só, esse senso de verdadeira felicidade, essa busca infeliz da felicidade que eu e você passamos hoje, é porque a gente não sabe lidar com a justiça retributiva de Deus. E se você é um malfeitor, essa justiça retributiva, ainda que Deus mitigue pela graça. O que é mitigar pela graça, pastor? É Deus não deixar que a gente sinta totalmente o peso de sua mão sobre nós. Deus ainda tem agido com paciência no mundo, a própria palavra dele diz isso. Deus tem sido paciente até aquele dia, tá? Porque a justiça de Deus se divide em duas grandes seções. Essa justiça de hoje, onde a gente não sente a retribuição total do que merece cada um dos nossos pecados, ou das nossas injustiças, que é uma forma de se referir biblicamente ao pecado. Mas haverá aquele dia em que haverá o juízo de Deus, que é quando a justiça de Deus, no sentido escatológico, será plena. E aí será revelada a misericórdia de Deus sobre os retos de coração e a condenação total, o inferno, a morte espiritual, as tormentas eternas sobre todos aqueles que não demonstraram verdadeira fome e sede da justiça de Deus, da vontade de Deus, da retidão de Deus para as nossas vidas. Amanhã a gente fala de uma outra característica da justiça de Deus, que não apenas a retributiva, mas a gente vai ver também acerca da justiça de Deus regenerativa, até para a gente saber como é que fica em relação aos que têm verdadeira fome e sede de justiça, da vontade de Deus, da justiça de Deus. Como é que fica essa questão, como se aplica em nós essa justiça retributiva e como ela se aplica em outras pessoas, tá bom? São 3 tipos de justiça que a gente precisa, 3 tipos de conceitos para a justiça de Deus que a gente precisa refletir aqui, tá bom? Mas bem-aventurados, mais que felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque choram por seus pecados e os pecados do mundo, porque serão consolados. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e porque eles choram, mas que serão consolados. E eles vivem mansamente, em mansidão, em humildade em relação ao próximo. Porque para com Deus há uma justiça plena e perfeita, e o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Nós não somos melhores do que ninguém. E sabermos das coisas que já sabemos pela palavra de Deus, convencidos pelo Espírito Santo acerca da justiça, do juízo de Deus, isso não muda o fato de que somos pecadores e que precisamos ter fome e sede da justiça, não apenas a retributiva de Deus sobre os outros, mas sobre nós como filhos amados. Porque se somos filhos amados de Deus, não há pai que ame o filho que não o corrija, diz o livro de Provérbios. O pai corrige o filho a quem ama, é por isso que sentimos, muitas vezes, Deus nos castigar de algumas coisas. Mas Ele faz isso com amor, com misericórdia. Ele faz com punição contra aqueles que não o amam, tá certo? Mas nós seremos saciados e a gente pode descobrir um pouco mais da verdadeira felicidade hoje, aqui, agora, descobrindo também sobre essa característica da justiça de Deus, que não só é retributiva acerca dos nossos malfeitos ou que nos abençoa quando fazemos o que lhe agrada. Não apenas isso, mas há uma justiça que sai da retributiva, que é hoje, aqui e agora, na vida de pecado, e que nos manda para a vida eterna com Cristo e passa pela noção dessa justiça regenerativa do Senhor. Bendito seja o nome dele, porque um dia seremos saciados. Vamos orar?
Senhor, te damos graças por esse dia que vai surgir e te pedimos tua misericórdia nessa hora. Pedimos que por meio de Cristo, ó Deus, haja uma imputação da justiça dele sobre nós, para que sejamos justificados pela fé, mediante ele perante o Senhor. Nos dê tua graça, o teu perdão nessa hora e abençoa, ó Deus, a nossa relação contigo, que a cada manhã cresçamos em santificação, que possamos demonstrar a cada manhã sede e fome da justiça do Senhor, da tua vontade para as nossas vidas, de uma vida de retidão. Fica conosco, nos ajuda, rogamos no nome de teu Filho. Amém. Deus abençoe a cada um.